Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Evelyn Cardoso que vos fala, meus queridos. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as consequências do abuso sexual, consequências tanto físicas quanto psicológicas. Eu vou tentar dar alguns exemplos, né, de consequências, porque a gente sabe que como isso afeta ao extremo o ser humano, eu não conseguiria em um vídeo só falar todas as consequências, até porque ainda tem muitas consequências que ainda estão sendo estudadas. Inclusive, tem estudos que ainda são muito recentes e são pouquíssimos casos mesmo de estudos longitudinais, ou seja, estudos que pegam, por exemplo, a partir do momento que a criança ou adolescente denunciou, né? E vem um grupo de jovens ou adolescentes ou crianças vem sendo estudado até a fase adulta. Então, não tem como dizer aqui para vocês as consequências no geral, mas eu espero que vocês gostem do vídeo. Já me sigam no Instagram, @evelyncardoso_oficial, que eu espero vocês lá. Tá, vamos lá. O primeiro de tudo que deve ser levado em consideração. Gente, já vai desculpando a carinha, tá? De sono. É que eu acabei de acordar e aí eu vim fazer esse vídeo pra vocês porque eu vou ter que trabalhar hoje à noite e aí eu vou ficar sem tempo pra fazer vídeo aqui pro canal. E aí, como eu trabalho, só que eu vou ter que ir um pouco mais cedo, tipo, eu vou ter que ir pra lá de tarde, entendeu? E esse é o tempo que eu tenho, então não desculpando já carinho de sono, não quero que isso aqui seja um vídeo pesado, tem que ser um vídeo assim que um pouco mais descontraído, né, usando um pouco da psicologia positiva, que a psicologia positiva ela tenta tratar esses casos, né, ou doenças de uma forma positiva, para não ficar uma coisa muito a doença pela doença, sabe? Tá, o primeiro de tudo que a gente tem que entender é o seguinte: para a gente primeiro conseguir entender e, vamos dizer assim, quantificar, entender a gravidade do problema, é primeiro levar em conta a idade em que a criança ou adolescente sofreu abuso, a duração, a intensidade das agressões, né, se teve agressão ou não, e a quantidade de pressão psicológica que essa criança sofreu e o quanto de tempo que ela levou para contar, né, para falar isso. Levando em consideração a isso, aí eu vou colocar aqui um pouco das consequências. A primeira consequência que eu vou dizer é em relação à consequência física. Existem alguns casos, né, que acontece de, por exemplo, uma violência mais forçada. Ah, eu quero deixar claro aqui também que a violência, gente, tá? Pode ser sexual, mas ela também pode ser só através de toque, tá? Então, não significa que só porque você não houve penetração, que você não é considerado como uma violência, tá? Só o fato de tocar, de ser exposto à pornografia, tudo isso já enquadra, tá? Então, mais óbvio que tudo isso, para a gente entender a consequência que vai ter, isso é relevante. Existem casos, por exemplo, de sadismo, né? Que geralmente acontece da pessoa pegar, por exemplo, o cigarro e friccionar sobre o corpo da vítima. Existe casos do cara, enfim, né, gente? É violência, então vamos supor que a pessoa pega e estrangula na hora do ato, né, a pessoa. Então ela pode ter hematoma, pode ter roxura. Se for uma, uma violência assim, tipo, fora do âmbito familiar, né, ali, uma violência que foi gerada, sei lá, na rua, por exemplo. Na rua eu digo generalizando, tá? Mas, por exemplo, na rua ela pode quebrar algum membro, pode dilacerar. Em caso, né, de penetração muito forte, pode dilacerar a vagina, pode dilacerar o ânus. No caso do ânus também pode acontecer da criança, né, da pessoa em si. Pode acontecer da pessoa ficar com o ânus muito frouxo e aí ela pode não conseguir prender ali as fezes, né? Ela pode não conseguir mais ter aquela musculatura tão rígida, né, para prender as fezes e ela pode acabar se vazando. Inclusive, esse é um dos sinais, por exemplo, no caso de crianças, né? Tipo, se você, pai ou mãe, esteja, ou cuidador, né? A pessoa responsável pela criança, estiver vendo que a criança ela tá fazendo cocô nas calças, na calcinha, em uma certa idade que já não é adequado, né?
comece a observar, comece a perguntar se ela estiver muito isolada, alguma coisa de errado já tem. Aí podem ter hematomas, pode ter a erupção de ímen. Eu vou colocar aqui como caso físico, né? Porque a gestação ela vai ficar aparente ali na barriga, então uma gestação indesejada também por conta desse incesto, né? Que houve. Inclusive durante a pandemia agora, os casos, né, de abuso sexual registrados, né? Porque a gente sabe que existem muitos casos que não são registrados, que as vítimas têm medo de denunciar e não denunciam. Mas houve um aumento, né, sim, de casos durante a pandemia de abusos sexuais por conta, óbvio, né, das pessoas infelizmente estarem mais dentro de casa e essas vítimas estarem ainda mais propícias a essas situações. Acontece também as disfunções sexuais, né, por conta desse abuso. Então, por exemplo, a homossexualidade. Fora também a questão das doenças sexualmente transmissíveis, né, que pode também acontecer. E também a questão de como alguns casos ocorre, né, a utilização de dedo ou de objetos, né, nessas áreas genitais. E aí, como há essa utilização, né, de objetos ou a introdução do dedo nessas áreas genitais, então acaba acontecendo uma laceração, né, da parte, e aí acontecem sangramentos. Vou falar agora um pouco das consequências psicológicas. E aí, mesma coisa, dependendo de quando a pessoa sofreu, do nível, né, quando a pessoa sofreu, da quantidade de estresse, né, que ela foi submetida, a idade também do abusador, né, o grau de parentesco, se ele foi alguém desconhecido, se é alguém da família. Antes de entrar aqui nas físicas, né, nas psicológicas, eu esqueci de falar também da questão dos desmaios, que pode ser frequente, a falta de ar, alimentação também que fica desregular porque a pessoa fica sem vontade de comer, anorexia, bulimia e outros transtornos também, né, direcionados à alimentação. Mas eu acho que desmaios são bem frequentes por conta dessa situação que a pessoa foi colocada, no caso, né. As consequências psicológicas existe esse medo. E aí existe um medo desse agressor e de pessoas também do mesmo sexo do agressor. E aí já entra também a questão dessa insegurança, né? E aí algumas mulheres apresentam, né, essa aversão assim por homens. Existem alguns casos também do medo de ter filho, né? Acaba gerando assim meio que um afastamento ali ou acontece ou de duas, ou acontece ou um afastamento, né, das relações sexuais. As pessoas geralmente não querem mais, assim, elas têm meio que uma trava quando vão se relacionar com pessoas e aí a pessoa quer a parte, né, a relação sexual com ela. Ou existe também o outro lado, que é meio que um desejo assim muito alto para fazer, né, para praticar uma relação sexual. E aí tem casos, né, de prostitutas, tem caso de homens que também, né, acabam se viciando, ficam viciados, né, no sexo. Mas esses, assim, que são casos, assim, casos e casos. Não são todos os casos que acontece isso. E aí vai depender de cada indivíduo. E tem o isolamento social, que é muito comum, se afasta, né, das pessoas. Geralmente tem quadros de depressão, tem quadros de ansiedade, tem quadros de síndrome do pânico. Os hormônios acabam ficando ali muito à flor da pele, então às vezes muita raiva, tristeza, pensamentos suicidas, tentativas de suicídio, também a automutilação, né, acaba infligindo ali muito, como é que chama? A pessoa acaba se machucando, né, se ferindo, tipo, se cortando, enfim, esses tipos. E também o transtorno, né, de personalidade, também tem casos também de transtorno de personalidade, distúrbios, né, no sono, distúrbio na alimentação, distúrbio na aprendizagem também, o distúrbio compulsivo obsessivo, de rejeição, de humilhação, de confusão mental.
vergonha, medo. O vergonha, medo também é uma compulsão, né, por masturbação, seja a mulher quanto o homem. Algumas pessoas apresentam também o sadomasoquismo, o sadismo, pessoas que geralmente sentem prazer na inflição de dor na hora da relação sexual. A dificuldade de se relacionar acaba tendo distúrbio, não consegue falar muito não, acaba se submetendo a relacionamentos tóxicos, a relacionamentos, não consegue resolver muitas questões familiares, não consegue resolver as suas questões pessoais também. De dissociação afetiva, existe também casos em que a pessoa ela tem medo crônico, né? Acaba tendo muita ansiedade pelo futuro, assim, de pensamentos que, tipo assim, coisas que nem aconteceram ainda, já tá se precipitando. Também que a pessoa acaba abusando do álcool, abusa das drogas. Eu esqueci aqui de comentar, mas assim, muitas pessoas ainda têm aquela sensação, né, de que está sendo tocada, né? Que aquele trauma que aconteceu com ela, ela tem essa sensação assim sempre de que aquilo, tipo assim, o toque está acontecendo, aquele beijo está acontecendo, né? E aí por que que essa vítima acaba, por que que o trauma acaba sendo muito presente na vida dela e as lembranças também? Porque acaba que existem estudos, né, neurológicos que apontam que pelo fato do trauma ter sido, ele fica armazenado no córtex direito, então essa memória do trauma, ela acaba sendo ativada mais espontaneamente, vamos dizer assim. Ela acaba não sendo armazenada em um lugar que não vai ser acessado, né, pelo cérebro, vai ficar naquele inconsciente. Ele acaba sendo um trauma que, pelo fato de ter sido tão ruim, e aquela lembrança, ela meio que se concretizou, e ela vai ficar ela vai ficar em um lugar, como é que eu posso dizer? Ela vai ficar armazenada em um local como se fosse uma lembrança assim. Sabe quando tu tem uma lembrança muito boa de um lugar e tu sempre tá lembrando dela? Então, ela vai acabar ficando armazenada nesse local que é no córtex direito. Já tem estudos que comprovam isso. E aí, pelo fato de ser armazenado nesse local, ele acaba sendo mais fácil acessado pelo cérebro, né? Então é por isso que muitas pessoas têm aqueles famosos gatilhos, né? Tudo que as pessoas comentam, tudo que ela vê, ela acaba associando e rápido que o cérebro faz associação, liga os neurônios e envia as informações e cria a imagem na cabeça dela daquela cena associada ao abuso sexual. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente, para não ficar muito longo. Existem várias outras consequências físicas e psicológicas, mas eu tentei falar aqui um pouquinho mais, né, vamos dizer assim, de algumas delas, né, das principais, que geralmente acontecem com maior incidência. Para você que tem problemas, né, se estiver querendo, já que você está assistindo esse vídeo, talvez você esteja buscando por soluções, ou você é apenas um pesquisador, um professor, uma mãe ou um pai que quer saber mais informações, eu tenho aqui na descrição do vídeo o link para o meu curso online, mas se você, ele é mais voltado para as vítimas mesmo, mas também tem pontos e tópicos que são voltados para pais, professores, pessoas, né, de outras áreas que têm interesse em saber mais sobre. Mas como eu tenho muita parte prática, né, a vivência é mais uma imersão para a vítima, tem também a vítima, mas você como professor, aluno ou pai, né, ou qualquer outra área, você pode estar utilizando essas técnicas também expostas no vídeo para conseguir fazer ele não sei, na sua escola, no seu consultório, enfim. Eu não descarto a possibilidade, né, também da busca psiquiátrica, né, de psicólogo, ajuda psicóloga, que você vai fazer. Mas o meu curso, ele é um curso mais prático mesmo e voltado para as vítimas que querem, né, sair disso, querem ressignificar essa dor, parar de se vitimizar e tentar seguir a vida em frente. E é isso, gente. Muito obrigado por estarem até aqui. Me sigam no Instagram para mais informações e se inscrevam aqui no canal para mais conteúdos como esse. E eu também conto um pouco da minha vida, um vlog, então eu faço sempre vlogs aqui para mostrar que você que sofreu isso e passa por isso, você pode sim dar voltas por cima. Eu fui vítima de abuso sexual, mas hoje em dia eu ressignifiquei essa dor e hoje eu ajudo pessoas a também saírem disso e ver que você pode conseguir tudo o que você quer, conseguir os seus sonhos. Hoje já tenho meu filhinho aqui, passei por muitas situações, né, infelizmente, mas eu estou viva, estou bem, graças a Deus, eu consegui inverter essa situação.
E hoje eu já me mudei do meu estado que eu moro, eu tô morando agora aqui no sul, em Santa Catarina. E hoje eu ajudo pessoas a saírem, assim como eu, vencer na vida. E é por isso que eu gosto de postar vídeos aqui da minha rotina, do meu vlog, tipo, ir nas minhas idas à praia, o que que eu faço, porque para dar uma esperança para você e eu ser meio que um espelho para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Já deixa o seu like, compartilha meu vídeo para todas as pessoas. Um grande beijo no coração e fiquem com Deus. Acabou, amor, acabou. Já acabou o vídeo, tá bom? E é isso. Um grande abraço. Gente, já ia finalizar o vídeo esquecer de falar do principal, que é algo que afeta muito as vítimas, é a questão da autoimagem, a questão da autoestima, da maneira como ela se vê. A gente acaba tendo muita vergonha do nosso corpo, se acha inferior, tem uma autoestima muito baixa, acaba não se cuidando da maneira que a gente queria, acaba não, vamos dizer assim, não sendo tão feminina, vamos colocar assim, né? Nesse sentido. Eu, por exemplo, durante muito tempo, eu tive muita autoestima baixa. Pra vocês terem noção, é agora de 2020 que eu comecei a melhorar isso em mim. Ter mais uma vontade mesmo, né? De me cuidar do meu cabelo, da minha pele, das minhas unhas, das minhas vestimentas. Antes eu me sentia muito para baixo, eu tinha muita depressão, ansiedade. Hoje, assim, eu não vou dizer que tudo isso acabou, que passou, tipo, de um piscar de olhos, mas eu ainda tenho um pouco de ansiedade, então são consequências, gente, que elas não acabam assim. Então, é toda uma questão de tratamento, de cuidado diário que você tem que ter. Se você não consegue assistir filmes que tenham gatilhos desse sentido, né, de depressão, se você tem depressão, né, aliás, eu recomendo que você não assista, né, alguns tipos de filme, não ouça alguns tipos de música, mas tudo isso eu ensino no meu curso, na prática mesmo. E no meu curso eu também mostro, assim, eu meio que vou te guiando a como você viver, né, e ressignificar tudo esses momentos meio que por um mês, que aí você vai tentar fazer aquilo ali, tipo, com as minhas orientações, né? Tipo assim, hoje tu vai ter uma tarefa tal para te fazer, por exemplo, olhar no espelho de uma maneira diferente, é, parar de escutar certas músicas que você ainda não tá preparada, porque elas acabam te dando uns gatilhos mentais. Mas é isso, gente. Mais informações é só clicar no link aí que vocês vão saber um pouquinho mais sobre o curso, tá bom? Um grande beijo. Agora finalizou, né? Acho que sim, né?